O retrato Oswaldo Peralva, capítulo 20. As peripécias do regresso. Budapeste. 2 dias após a dissolução do Cominforme, recebi da China um telegrama assinado por Diógenes Arruda, determinando que eu não partisse para o Brasil e esperasse em Moscou. Pedi a Biesundinov para dizer por telefone a Sivolobov que eu continuava na Romênia. Chegando a Arruda, fizesse o favor de avisar-me e eu partiria no dia seguinte para juntar-me a ele na capital soviética. Passou-se 1 mês e Arruda não deu mais sinal de vida. Resolvi então viajar para Budapeste e Praga. Eu não tinha o que fazer em Bucareste. O Cominforme quase um deserto. Tinha um aspecto melancólico de fim de festa. De noite, se alguém ia de um edifício a outro, passava sobre árvores mal iluminadas. Parecia mais um fantasma da Revolução Comunista. Seria um dos espanhóis que guardava no coração apenas farrapos daquela ardente esperança com que em 1939 chegara a União Soviética. Esperança de em breve retornar à pátria e alçar-se ao poder. Passando sobre os cadáveres de Franco e seus apaniguados. Seria solitário, iraniano, perseguido pela polícia do Shah, tendo escapado de seu país, mas lá deixando a jovem esposa e os 2 filhinhos? Ou seria Biesundinov, inconsolável, por haver perdido as regalias que lhe tocavam, como alto funcionário daquele departamento revolucionário? Nas primeiras semanas após a dissolução do Cominforme, não faltavam os momentos emocionais das despedidas. Os que ainda ficavam acorriam à estação ferroviária ou ao aeroporto para desejar boa viagem aos que partiam. E havia vodka e salame, e lágrimas e beijos, e os infalíveis convites mútuos. O indonésio convidava um grupo de ingleses a visitar Jakarta, logo após a tomada do poder pelos comunistas. Os espanhóis marcavam um encontro com o canadense, na Puerta del Sol, em Madrid, 15 dias depois da assunção do governo pela Passionária. E eu, com idêntica gentileza, distribuí convites ao húngaro, a 3 franceses e a 2 espanhóis, para virem a Copacabana tomar uns banhos de mar, a primeira notícia de que se instalara no Brasil o governo democrático popular, sobre a presidência de Prestes. Mas até as despedidas chegaram ao fim. Só restaram mesmo os fantasmas noturnos sob as copas das árvores do Cominforme. Sem esperar ao menos a concessão do visto do passaporte, que dependia de telegrama do Ministério do Exterior da Hungria autorizando, tomei o avião com minha mulher e minha filha e desembarquei em Budapeste, em certa manhã da 2ª quinzena de maio de 1956. Em Bucareste, prometeram-me telegrafar à seção estrangeira do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores Húngaros, comunista, a fim de que me fossem buscar no aeroporto e resolver o caso da falta de visto em nossos passaportes. Mas não apareceu ninguém. Após desentendimentos com alguns funcionários por falta de um idioma em comum, surgiu uma senhorita, não em russo, como era de esperar, mas em inglês. E como se ambos falássemos mal essa língua, fomos tolerantes um com o outro e esclarecemos a questão. Em toda a conversa, a palavra-chave que tudo facilitou pertencia, porém, ao vocabulário russo, Cominforme. Ela chamou um oficial que me bateu uma continência prussiana,
pediu desculpas pela demora e afirmou que em alguns minutos mais tudo seria resolvido. Daí a pouco chegou o diretor do aeroporto, que veio sorrindo abraçar-me. Era uma pessoa muito simpática, chamada Thibaut, que falava fluentemente o francês e a quem eu conhecera de outra vez em que passara por Budapeste. Liberou nossa passagem sem revistá-la e foi conosco no automóvel até o hotel do partido, onde ficamos com os hóspedes do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores Húngaros, com todas as despesas pagas pelo tempo em que ali permanecêssemos. Além disso, Tibor voltou mais tarde com certa quantidade de dinheiro em moeda húngara para comprarmos algumas coisas que necessitássemos. Durante 10 dias fomos tratados com a máxima solicitude. Puseram à nossa disposição uma tradutora de francês, de nome Belakalai, com um automóvel. Ademais, um funcionário mais categorizado, Janos Rus, pronúncia, Janor Rus, que combatera na Guerra Civil da Espanha e falava o espanhol. Ocasionalmente vinha até o hotel e nos levava num automóvel mais confortável a percorrer sua bela cidade. Levaram-nos à Ilha Margarita, ao Vale Fresco, ao Lago Balaton, à ópera, a museus de arte, ao Instituto do Movimento Operário, ao combinado metalúrgico Matias Rákóczi, em Tiquecépel, a cidade inteiramente nova de Stalinvarus, ao grande estádio recém-construído, e tudo nos pareceu magnífico, e nos deu a impressão de que o povo magiar vivia contente e satisfeito. O estádio era novo e amplo, com capacidade para 100.000 pessoas. Por essa época encontrava-se em visita à Hungria 2 senadores brasileiros, Áureo de Moura Andrade e Freitas Cavalcante. Também eles estiveram no estádio e ali escreveram no livro de ouro, abre aspas, a delegação dos parlamentares brasileiros deixa aqui consignada a sua magnífica impressão pela organização e construção do Estádio Nacional da Hungria, em 25 de maio de 1956. Fecha aspas. Em 20 minutos de automóvel, chegamos a Tiquecépel, onde se situava a maior usina metalúrgica do país, com 32.000 operários, entre os quais 7.000 jovens e 10.000 mulheres. Do total dos trabalhadores, 35% a 40% eram militantes comunistas. A vida nessa cidade, com seus 55.000 habitantes, era inteiramente ligada à usina e dela dependente. Ali se produziam altos fornos, tubos, máquinas, ferramentas, máquinas de cozer, bicicletas e instrumentos diversos. Visitamos nas imediações a Pimpineira Petofi e um hotel para 850 operários. O diretor do hotel abriu vários quartos cujos habitantes não estavam no momento. Havia 2 camas em cada quarto. Aí viviam somente pessoas solteiras, sendo 600 homens e 200 mulheres. Num dos quartos encontrei um violão dependurado no armário, o retrato de uma artista de cinema na mesinha de cabeceira, um relógio despertador, um receptor de rádio, um espelho grande, livros de poemas, obras escolhidas de Maupassant, em húngaro, um livro de Pukin, em russo. Vi os quartos de banho, banheira, chuveiro e box. Nesse hotel almoçaram no dia anterior os 2 senadores brasileiros. A cidade era conhecida como Tiquecépel, a vermelha, devido ao esquerdismo e à combatividade de seus operários. Contaram-nos que em 1918 eles se recusaram a ir à guerra, que a primeira companhia de milicianos
que em 1919 veio dar ajuda à Comuna Revolucionária de Budapeste, era composta de trabalhadores dessa usina. Durante a guerra, em 1944, os fascistas queriam fazer evacuar toda a população de Tequesepel, porque até as mulheres e as crianças resistiam, sabotavam, mas a população se recusou a sair da cidade. Ao almoço no restaurante da usina, um chofer da empresa com pretensões abaixo cantou canções de Paul Robinson e outro operário entoou em letra húngara uma canção cubana. Tudo isso em homenagem ao Brasil, que, como os Estados Unidos e Cuba, justificavam eles, situava-se na América. E outro cantou uma plangente canção húngara, que me fez observar: que tem o camarada para cantar uma triste melodia assim? Ah, não se preocupe, replicou em francês nossa acompanhante. Os húngaros dizem que de si mesmos, que eles se alegram chorando. Repetiu em húngaro para os demais a pergunta e a resposta, e todos rimos bastante. O passeio à Ilha Margarita, formada pelo Danúbio em plena cidade, foi dos mais agradáveis, com 3 quilômetros de extensão por 1 de largura. Possuía a ilha 2 teatros ao ar livre, uma piscina de água termal, jardins, hotéis, praças de esporte, campos de pioneiro, playgrounds. Outro passeio interessante foi ao Vale Fresco, na parte da cidade que se denomina Buda. Ali ficava uma das estações de estrada de ferro dos pioneiros, em húngaro. Agora fudeu, eu li esse negócio. O Torovassut. Eu acho que é assim, tá, pessoal? É cheio de trema a palavra, então eu vou falar de novo. O Torovassut. Todos os trabalhadores eram escolares, entre 10 a 16 anos de idade. Se faziam bem seus deveres, tinham o direito, 1 dia por quinzena, de vir trabalhar nessa rodovia. Tomamos o trenzinho na estação inicial, Estrela Vermelha. Atravessamos um túnel que, durante 30 segundos, reinou completa escuridão e chegamos ao Vale Fresco. Entre os dois pontos, no meio dos bosques, situava-se a República dos Pioneiros, onde 800 jovens húngaros e mais 400 convidados de outros países passavam o verão todo o ano. Igualmente aprazível como local de veraneio era o Lago Balaton, a 128 quilômetros de Budapeste, e a ela ligado por estradas de ferro e de rodagem. O lago tinha 75 quilômetros de extensão e 15 de largura máxima. Em torno, numerosas casas de repouso, com os mais variados tipos de jogos esportivos. Em outra direção, a 70 quilômetros de Budapeste, ficava Stalinvaros, cidade inteiramente nova, cujos alicerces foram lançados em maio de 1950. Agora existiam ali 30 mil habitantes, em torno de um centro econômico também inteiramente novo, a Siderúrgica. Na rápida visita que fizemos, só vimos o exterior dos edifícios, residências, policlínicas, creches, casas de cultura e mais, parque, jardins, playground, estádio, o porto sobre o Danúbio e um bosque de 1 quilômetro quadrado plantado entre a usina e a cidade, para protegê-la contra a fumaça. Em Budapeste, a pedido meu, levaram-me à redação do jornal oficial do partido, o Zabadnep, cujo vice-diretor, Oscar Bethlen, fora meu colega no Cominforme. Conversamos algum tempo sobre o Cominforme, a situação internacional, o problema da direção do partido na Hungria e a presença de parlamentares brasileiros. Pediu-me Bethlen para ser correspondente do seu jornal no Rio, advertindo-me, porém, com o seu habitual bom humor.
Não precisa enviar correspondências pesadas, com considerações políticas e conclusões teóricas. Como nós fazemos aqui, escreva coisas leves, à maneira brasileira. De acordo? No dia seguinte, passou pelo hotel e levou-nos a lanchar em sua casa, que ficava sobre a colina, quase em meio ao bosque, onde também viviam ministros e outras autoridades. Minha mulher admirou-se sobretudo do bom gosto na arrumação da casa. Os móveis, os quadros, tudo da melhor qualidade, mas nada que desse ideia de luxo ostensivo. Foi essa a Hungria que nós conhecemos, e dela nos ficou ótima impressão. É verdade que o ambiente político estava agitado. Falava-se na necessidade de afastar Rákosi, na insatisfação nos meios intelectuais. Mas supunhamos que essa agitação estivesse circunscrita aos meios comunistas, que o homem da rua, da massa trabalhadora, gozasse de um bem-estar material sem precedente e não se preocupasse com o resto. Enquanto isso, tinha havido em Praga manifestações inteiramente desusadas por ocasião dos Maialis, tradicional festa da juventude que o novo regime abolira. Os estudantes tchecos, inclusive membros da juventude comunista, efetuaram demonstrações de rua, conduzindo cartazes e faixas com severas críticas à política oficial. Uma jovem trazia a boca tapada com uma tira de pano, simbolizando a ausência de liberdade de expressão. Um estudante levava uma faixa a tiracolo com a inscrição, abre aspas, "Salve os estudantes franceses que podem viajar livremente para o exterior", fecha aspas. O governo foi impotente para impedir a manifestação. Dias depois, na capital tchecoslováquia, perguntei a um funcionário da seção estrangeira do Comitê Central do PC se era verdade que informaram sobre essa manifestação. Ele respondeu que sim, mas garantiu não haver motivo de preocupação. No próximo ano, eu podia estar certo, os Maialis não seria festejado. Aquilo era fogo de palha, agitação de garotos. Imaginei então que a agitação na Hungria tampouco tivesse consequências maiores. Só depois que estalou a Revolução Húngara, encontrando-me no Brasil, pude refletir melhor sobre o ambiente no hotel do partido em Budapeste. Burocratas categorizados de diferentes partidos comunistas. Ali estávamos, banqueteando-nos, repousando, fazendo passeios de automóveis pelos lugares pitorescos, num turismo dispendioso, à custa do suor dos trabalhadores magiares, que passavam privações, viviam desconforto e aterrorizados pelos agentes policiais da AVO. Nós mesmos nos considerávamos como abnegados lutadores em defesa dos interesses da classe operária e de todos os trabalhadores, mas vivíamos de fato como seus exploradores. E nem de longe imaginávamos que o ódio das massas contra a burocracia comunista estivesse entrando em ebulição. Que esse ódio rondasse a redação do Zabadnep, os palácios governamentais, os quartéis da polícia política, o hotel do partido. Entre os hóspedes desse hotel se achava a ex-senadora italiana e ex-esposa de Togliatti, Rita Montagnana, que estivera em Moscou no 20º Congresso do PCOS e regressara a Budapeste, onde uma filha sua, que perdera a razão, vivia internada num manicômio. Agora eu me lembrava disso e me perguntava, quem estaria mais louco? A filha de Togliatti, internada no hospício? Ou nós, que nos julgávamos lúcidos e vivíamos daquele jeito no hotel do partido? Fui passando em revista na memória tudo o que vira na Hungria e me lembrei também do balé Bihari Notarra,
pronúncia Bihori Notaia, composição do húngaro Kenessei Genô. Aqui assisti em Budapeste. Versava um tema patriótico contra a dominação austríaca ao tempo do Império Austro-Húngaro e se desenrolava sob a forma de uma história sentimental. Aí o amor à mulher querida se misturara e se confundia com o amor à pátria, com o amor à liberdade. Interessante que no segundo e terceiro atos do balé, introduzia-se a representação de uma ópera italiana em Viena. O palco então ficou com duas faces, uma que dava para os espectadores de verdade e outra que dava para a falsa plateia, na qual, em meio a bonecos imóveis, havia pessoas de carne e osso, representando o papel de espectadores, com a finalidade exclusiva de bater palmas. Os atores da ópera representavam para a falsa plateia, dando as costas para nós, que constituíamos a verdadeira plateia. Era uma sensação esquisita a dos espectadores de verdade que, por vezes, nos sentíamos lesados, especialmente quando os falsos espectadores aplaudiam com tanto ardor. Quando os telegramas estrangeiros deram-me a notícia de que os operários de Tequesepel, a Vermelha, foram dos primeiros a pegarem armas e lutavam heroicamente contra os tanques soviéticos, o remorso me oprimiu o peito e senti vergonha. Também no drama da Hungria existiam duas plateias. Aqueles operários do combinado Matias Rákóczi, com quem almoçamos e que cantaram em nossa homenagem, o dono daquele violão e do livro de Pukin em russo, que vimos no quarto do hotel da usina, da mesma forma que nós, os burocratas loucos do hotel do partido, éramos todos falsos espectadores. Tratavam-nos como príncipes para que fizemos o papel de claque internacional, aplaudindo freneticamente os canastrões do comunismo húngaro. Moscou. Em julho de 1956, quando Diógenes Arruda, de regresso da China, chegou a Moscou, fui ter com ele ali. Eu me encontrava na Tchecoslováquia desde os fins de maio e já não suportava a vida no Hotel Praha, sob os olhares de desprezo dos garçons. O mesmo olhar que ferreteava os espanhóis, o cubano Ordoc, o americano Potash. Pois esses empregados interpretavam nossa demora como desejo de continuarmos gozando a vida na ociosidade, como parasitas, sem entusiasmos para voltar à vida modesta e sobressaltada, que é, via de regra, a dos comunistas que militam na clandestinidade em países capitalistas. Arruda estava num apartamento do PCUS, à Rua Gorky, e lá fiquei também mais de uma semana. Ele estava muito mudado, com um espírito crítico agudo em relação às coisas e às pessoas soviéticas, condenando com veemência tudo quanto endeusava antes. Primeiro pediu minha opinião. O que é que tu achas disso? E eu comecei a falar de tudo isso. O relatório secreto, a burocracia como informista, a dominação soviética nos países de democracia popular, certo de que estava provocando um atrito. Mas ele se pôs a falar e verifiquei que o homem se achava mais radical do que eu. Detentor de muitos segredos revelados nas reuniões especiais do colegiado em Bucareste, eu os transmiti agora a Arruda, que arredondava a boca e semicerrava os olhos, fingindo espanto ou desilusão.
Em contrapartida, ele gabava a habilidade, a sapiência e a singeleza dos camaradas chineses. Queixava-se da arrogância dos soviéticos. Manifestava seu desprezo pelas opiniões de Sivolobov. Autocriticava-se de ter, por exigência deste, demitido João Batista da direção de A Voz Operária e declarava que, no caso de Marit Ave, que Sivolobov queria expulsar do Comitê Central do PCB. Seria diferente. De fato, eu o vi depois tentando convencer o chefe russo do PCB que Marit devia continuar no CC, se bem o tentasse com bons modos. Em alguns dias mais tarde, já tratava Sivolobov com arrogância, na evidente suposição de que Pequim, conforme referi antes, seria promovido a centro do movimento comunista, podendo alterar todos os valores da escala hierárquica internacional. Apesar das medidas liberalizantes que se seguiram ao 20º Congresso, a sonegação de documentos ao público soviético continuava com o mesmo rigor. Korionov veio pedir-me que lhe emprestasse, caso tivesse trazido comigo, um exemplar do jornal comunista italiano L'Unità, de que Togliatti falara de degenerescência do sistema soviético, pois na Právida só havia saído a réplica a essa afirmativa. Ninguém conhecia na União Soviética, a não ser os altos chefes do PCUS, o texto integral das referidas declarações do dirigente italiano. O dirigente americano Eugene Dennis escrevera um longo artigo que estava de acordo com a nova linha política do PCUS, mas resolveu colocar nele uma nota pessoal, acrescentando às críticas soviéticas sobre os erros de Stalin um dado concreto sobre o antissemitismo na União Soviética. E teve seu artigo publicado na Právida, mas depois de amputado esse trecho. O órgão central do PC chinês, Jin Min Jinpao, publicou longo artigo analisando a questão do stalinismo, que a Právida transcreveu, mas suprimindo algum desses trechos e alterando outros. O correspondente em Moscou do Daily Work, em Londres, enviou uma correspondência ao seu jornal, informando que fora designada uma comissão do Soviete Supremo para reformar a lei eleitoral soviética, introduzindo-lhe algumas modificações democratizantes. Por exemplo, substituição da lista única de candidatos a postos eletivos por listas duplas ou múltiplas. O jornalista soubera disso em fontes oficiais, mas a notícia não chegou a ser divulgada na União Soviética, conforme me disse um jornalista brasileiro que trabalhava em Moscou, quando lhe pedi detalhes sobre o assunto. E a comissão não chegou a funcionar, o governo refletiu melhor e deixou as coisas como estavam. De todo modo, o ambiente estava bem mais arejado do que antes. Corriam várias anedotas sobre Stalin, em sinal de desrespeito à memória do tirano, até pouco antes venerado oficialmente. Por aqueles dias, o governo decidira proibir os automóveis o uso de buzinas no centro da cidade. E gracejava-se que essa medida era ditada pelo medo de que, buzinando-se perto do Kremlin, onde se achava o mausoléu de Stalin, esse despertasse em torno dos dois jornais mais circunspectos de Moscou, a Právida e a Izvetia, órgãos oficiais do Partido Comunista e do governo soviético, respectivamente, faziam-se trocadilho com o espírito crítico. Afirmava-se que na Právida não havia Izvetia, palavra que significa notícias, e que na Izvetia não havia Právida, palavra que significa verdade. Aos dirigentes do partido, do governo, que começaram a falar aos operários, nas grandes fábricas, faziam-se interpelações severas.
Na universidade, os estudantes exigiam liberdade de cátedra e reivindicavam-se para si uma série de direitos. Uma espanhola que eu conheci em Bucareste disse-me que estava radiante porque após 16 anos pôde ouvir a voz de sua irmã pelo telefone internacional. E como lhe perguntasse por que não falara antes, explicou que não se podia falar por telefone para o exterior. Só as autoridades podiam fazê-lo. Em novembro de 1955, quando estive de férias na União Soviética, apesar de minha qualidade de representante do partido no Cominforme, evitavam de todos os modos, em Moscou, que eu saísse pela rua com minha família, desacompanhado da tradutora do Comitê Central, que ficou à nossa disposição. Mas agora eu me limitei a comunicar a Sivolobov que ia visitar alguns amigos espanhóis que trabalhavam no Cominforme. Ele ainda tentou interferir, pontificando-se a agonizar o encontro meu com eles, em determinado local do partido. Mas eu me fiz de desentendido e disse-lhe que não precisava, pois eu tinha o endereço e iria procurá-los. E fui. Pude fazer esta coisa simples, mas extremamente agradável, que era sair pelas ruas moscovitas, só, sem a sensação de estar vigiado, como um provável criminoso. Desci pela rua Gorky, telefonei, tomei o trem no metrô, cheguei a um edifício novo, onde estavam morando esses amigos. A situação deles me preocupava. Quando fechou o Cominforme, tanto alguns russos como espanhóis ficaram desolados. Fazia 16 anos que estes últimos residiam na União Soviética e a vida para eles era de muitas dificuldades materiais, sobretudo quanto à moradia. Em comparação com as condições de vida na União Soviética, aquele semi-internato de Bucareste, com fins de semana em Snagov, era um céu aberto. Em Bucareste tinha habitação ótima, boa ou regular, conforme a posição burocrática de cada um. Mas em Moscou, o problema da moradia era seríssimo. Um casal espanhol que no Cominforme tinha um apartamento com sala, 2 quartos, banheiros e cozinha, voltando a Moscou, obteve um pequeno quarto, que servia também de sala de refeições, com banheiro e cozinhas comuns a moradores de outros quartos, num edifício recém-construído. Estavam felicíssimos porque afinal tinham conseguido o apartamento que esperavam, na fila, desde que chegaram à União Soviética em 1939. Outros espanhóis e russos com quem também fiz amizade no Cominforme não quiseram levar-me às suas residências porque essas não eram apresentáveis. Um casal de russos, meus amigos, disse depois a um brasileiro: "Que diabo! Soubemos que Ribeiro estava aqui em Moscou. Tínhamos tanta vontade de vê-lo, mas ficamos com vergonha de levá-lo à nossa casa porque moramos num quarto que não é apresentável. Mas foi bobagem nossa." Diga-se de passagem que isso de levar um estrangeiro à sua casa sempre foi praticamente proibido aos russos. Agora parecia que o único empecilho era de ordem pessoal. A vergonha de mostrar a um camarada estrangeiro em que condições vivia um camarada russo após 40 anos de socialismo triunfante. Da minha parte, fiquei muito contente em encontrar esses amigos espanhóis e verificar que estavam com seus problemas resolvidos. É que, além da questão da habitação, havia o problema de encontrar trabalho. Não que a União Soviética existisse o desemprego em massa. Não existia. Entretanto, vários russos e espanhóis estavam assustados com a perspectiva de que, chegando a Moscou, recebesse a honrosa tarefa de ir cultivar as terras virgens na Sibéria, de acordo com o plano khrushchevista de colonizar essa região. Lamentavam-se, suspiravam, resignavam-se. Uns mais otimistas alimentavam as ilusões.
O camarada Perfiliev me disse que talvez sejamos aproveitados na nova organização. Bobagem, replicava outro. Essa organização vai demorar e não vamos poder ficar esperando-a. Bem, morrer de fome e frio debaixo das pontes é que não vamos. Sempre a gente se há de arranjar, dizia um outro senhor. Mas outra não era tão conformada assim. Achava que poderia ser mandada para uma região e o marido para outra. Assim como sucedeu com fulana. Citava o nome de uma mulher que se casara 15 dias depois. Arranjou um emprego de professora noutra, enquanto o marido dera um emprego em Moscou. Conversando com os espanhóis felizes em seu novo apartamento, como chamavam pomposamente ao quarto em que habitavam, fiquei também feliz de saber que toda aquela gente tinha arranjado trabalho por lá mesmo, uns na rádio, outros num jornal de língua francesa, que acabava de surgir, outros em organizações semelhantes. De Biessondinov não soube o destino. De certo, não tinha um apartamento confortável como o de Bucareste, nem um automóvel de luxo como ali possuía, nem toda uma série de regalias que desfrutava no Cominform. Talvez por isso não estivesse feliz, mas haveria de estar resignado. Saí algumas vezes com a Rudess e Volobov, ora a um local do partido, onde encontramos o camarada americano Irving Potash, ora ao estádio, onde assistimos uma partida futebolística entre russos e israelenses. Há poucos lugares mais, mas a maior parte do tempo, durante mais de uma semana, fiquei em meu quarto, na rua Gorky, datilografando em papel de seda documentos e anotações que a Ruda trouxera da China, ou assistindo ali mesmo a algumas reuniões com Sivolobov, com os camaradas paraguaios, com outros latinos-americanos. Arruda foi passar 2 dias no local da escola, aonde se achava a nova turma de dirigentes comunistas brasileiros. Quando voltou, arrumamos nossa bagagem e partimos juntos para a Tchecoslováquia. Dali ele seguiu para a Suíça e eu tive de continuar em Praga. Praga! Aconteceu que no prazo de validade do meu passaporte Aconteceu que o prazo de validade de meu passaporte expirara. Fazia mais de 2 anos. Assim mesmo, eu o utilizava nos países da democracia popular. Mas tendo que regressar ao Brasil, a situação era diferente. Tive, pois, que deixá-lo em Moscou para que fosse ajeitado e regressei a Praga, onde ficara com minha família. Não tinha, pois, o documento de identidade e como a primeira coisa que se faz com os comunistas estrangeiros nesses países é arrebatar-lhes o passaporte, os soviéticos tiveram de, através de seu embaixador, enviar ao Comitê Central do PC Tchecoslováquio uma comunicação especial sobre o meu caso. Desde então, supondo-me recrutado pelos serviços secretos soviéticos para alguma missão no mundo capitalista, o subchefe da seção estrangeira do PC tcheco encheu-se de solicitude para comigo, manifestando uma deferência maior mesmo do que aquela com que me tratavam nos tempos de Cominform. Estranhei e indaguei de mim mesmo. Que há? Recordei-me de Bazanov. Certa vez em Bucareste falou-me na possibilidade de eu ser enviado em uma missão especial à América Latina. Se estava disposto a isso, respondi que sim, porém nunca mais me tocaram no assunto. Estivera em Moscou recentemente e ali tampouco me falaram nisso. Perguntei um dia a esse subchefe, um camarada magro, comprido, com as bochechas côncavas, que parecia com frequência no hotel, se nada havia chegado para mim.
Creio haver estampado na fisionomia meu desagrado e minha impaciência pela demora na vinda do documento deixado em Moscou. Ele respondeu que não, e comentou que, de certo, uma espera assim era desagradável, e me propôs, incontente, que fosse a uma casa de campo na montanha, na fronteira com a Polônia. Aceitei, e com meu prestígio de falso espião, obtive ainda que Cera e sua família, Cera é o argentino, tá, pessoal? Também hospedados no Hotel Praha, fosse conosco à montanha. O argentino não queria, de modo algum, regressar ao seu país e se empenhava em conseguir convite para realizar um curso em Moscou. Não sei se afinal conseguiu. Enquanto esperava a resposta do PCUS e de todas as demarches que havia feito nesse sentido, ficou uns 15 dias conosco nessa casa de campo. Por fim veio o meu passaporte na mala diplomática para o embaixador soviético, que o entregou ao chefe da seção estrangeira do PC tcheco. O prazo de validade estava renovado com perfeição por 2 e depois por mais 2 anos. Para justificar essa ausência, puseram vistos e carimbos de entrada e saída em vários países europeus, mesmo em alguns onde eu jamais estive, como Suécia e Dinamarca. Acompanhando o passaporte veio extensa lista de reuniões internacionais dos mais variados gêneros, com as datas correspondentes. Um congresso sindical em Milão, uma feira de amostras em Leipzig, uma festa aviatória em Estocolmo, e assim por diante. Se a polícia brasileira me perguntasse que eu fui fazer em Estocolmo ou Helsinki, eu teria de responder sem vacilar. Haver ido cobrir jornalisticamente o acontecimento citado naquela lista. A ordem de Moscou era para que eu lesse atentamente várias vezes a lista e guardasse na memória os acontecimentos indicados e devolvesse ao CC do PCUS. Achei que aquilo era um exagero. Se a polícia desconfiasse de mim, bastaria revisar bem minha bagagem e encontraria material para me condenar à prisão perpétua. Li 2 vezes a lista e devolvia ao subchefe da seção estrangeira. E ele disse: "Pode ler mais vezes, camarada. Pode ficar memorizando-a o tempo que quiser. Eu não tenho pressa e compreendo que sua responsabilidade é grande. Não se preocupe comigo. Estou inteiramente ao seu dispor." Mas eu menti solenemente, que já estava tudo gravado aqui na cabeça. E ele, qualificando de prodigiosa a minha memória, de verdadeira máquina fotográfica, apertou-me fortemente a mão, fingiu certa emoção e me desejou boa sorte. Eu partiria no dia seguinte para Zurique. De volta ao Rio. O passaporte continha uma falha. Faltava o carimbo de minha partida da Suíça. Assim, eu ia tornar a um país de onde eu não saíra, fazendo supor que eu cruzara a fronteira clandestinamente. Poderia devolver o passaporte aos soviéticos para que corrigisse a falha, mas não me sentia com ânimo para aguardar um só dia a mais o Hotel Praha. Nas vésperas eu tivera um incidente sério com o chefe dos garçons, um homem obtuso que não notara a importância de que seus chefes agora me cercavam. Eu achei que seria mais confortável, ao menos moralmente, dormir no catre de uma prisão suíça do que na cama fofa e forrada com lençóis de linho do hotel onde me encontrava. Sem comunicar a ninguém, nem mesmo a minha mulher, a falha do passaporte, tomamos o avião da SAS em Praga. 2 horas depois, quando sobrevoávamos Zurique, expliquei rapidamente à minha mulher o que havia
e no momento de passarmos pelo guichê do aeroporto, onde examinam e carimbam os passaportes, combinamos que ela passaria na frente com a nossa filha e eu imediatamente após. Se ela notasse que haviam descoberto a falha, tratasse de retirar a bagagem, ir para o hotel central, telefonar a Praga avisando o ocorrido e finalmente regressar a mim, sem mim, ao Brasil. O funcionário examinou o passaporte dela, carimbou, ela passou com a garota. Em seguida abriu o meu, procurou a página que tinha meu retrato. Depois, a página que tinha a última revalidação. E, displicentemente, plantou mais uma carimbada no meio daquela floresta de vistos e carimbos que enchiam todas as páginas. Respirei e passei. Na linguagem de Hollywood existe uma expressão, standing, para designar o figurante que, numa filmagem, substitui o ator durante as ações perigosas ou desagradáveis. Assim, na hora de beijar a mocinha, quem trabalha é o ator. Mas quando é preciso cair do cavalo ou receber um murro do vilão, quem vai representar o ser filmado é o standing. No Partido Comunista não existe essa expressão, mas existe esse tipo de figurante. Quando Arruda exigiu que eu não partisse para o Brasil sem falar antes pessoalmente com ele, era porque, além de outras coisas, me reservaram o papel de standing. Somente de cartas dos alunos do curso para suas famílias, eu trazia umas 60. Na maioria dos casos, 2 cartas de uma só pessoa. Significava isso que esteve algum emissário brasileiro em Moscou, uns 2 meses antes. Mandou que preparassem as cartas e, afinal, não quis trazê-las. Ou trouxe uma só, ou umas poucas. Tendo Arruda comparecido à escola ao regressar da China, não podia deixar de mandar que escrevessem novas cartas, embora as anteriores continuassem em Moscou, sem que os signatários sequer suspeitassem disso. E não eram datilografadas como no meu tempo, e sim manuscritas, o que me impedia de reduzir-lhes um volume, datilografando-as em finíssimo papel de seda, como fiz com vários outros materiais. Além disso, eu trazia documentos tão sigilosos e até desnecessários, como, por exemplo, a cópia da carta assinada por Arruda e endereçada ao CC do PC chinês, sobre a ida de dirigentes comunistas brasileiros para fazerem o curso na escola daquele partido. E mais, uma quantidade enorme de objetos valiosos a fim de, no Brasil, serem transformados em dinheiro para a caixa do Comitê Central, e milhares de dólares nas carteiras e nos bolsos, que poderiam ter vindo de outra maneira. A Arruda partiu de Praga para a Suíça, levando em sua pasta vários documentos secretos. Mas em Zurique, já o esperava, vindo do Brasil em avião, o convocado por ele especialmente para esse fim, outro standing do partido, o qual entregou tudo o que tinha de comprometedor. De fevereiro de 1956, quando terminou o congresso do PCUS, até fins de junho desse mesmo ano, Diógenes Arruda, o ator, passeou pela China frequentando a ópera, as competições esportivas, as festas tradicionais, percorrendo as províncias, repousando em lugares tranquilos, escutando conferências, sendo recebido pelas autoridades e degustando de palito em punho a infinita série de pratos da refinada cozinha chinesa. Mas quando chegou a hora de enfrentar os guardas alfandegários e a polícia, ou seja, na hora de correr os riscos da prisão e das torturas físicas, isso era com um standing. Covardes. Deixando no porto de Gênova minha família, já a bordo, na 3ª classe do Sala, um navio de imigrantes argentino, tomei o trem de volta a Zurique e dali, num avião da KLM, parti a 20 de agosto,
fazendo escalas em Lisboa, Açores, Bermuda, Panamá, Guayaquil e Lima. Na capital peruana fiquei 2 dias e, pela Panagra, continuei a viagem no dia 23, através de Santiago do Chile e Buenos Aires. Aqui, novamente, mudei de avião e segui pela Cruzeiro do Sul até Porto Alegre. Era como se estivesse dando um drible aéreo na polícia. Na capital gaúcha é que ia jogar minha sorte. Quando o funcionário da alfândega começou a abrir a mala, eu implorei num ar superior: só lhe peço um obséquio, examinar com cuidado para não revolver as coisas na maleta. As 2 estavam abertas, mas ele só examinou uma. Fez algumas perguntas formais sobre os objetos. Presentes? Sim, evidente. Quis abrir uma pasta de papelão onde trazia vários documentos sigilosos e várias cartas de alunos da escola de Moscou, estiradas, sem envelope. As outras estavam repartidas pelos bolsos da calça, do paletó, da capa. Mas eu me adiantei, abrindo-a e explicando que aqui só há papéis. E ele deixou em paz. Duplamente em paz. Afinal, estava livre da polícia e da direção do PCB. Porque se caísse preso, além de ser torturado e processado criminalmente, na certa, seria expulso do partido e difamado como provocador policial a serviço do imperialismo yankee. Pois essa era a única e bem cômoda explicação que os dirigentes comunistas, em tais casos, costumavam oferecer aos seus chefes soviéticos. Era dia 24. Porto Alegre estava paralisada. O comércio de portas cerradas, em sinal de tristeza pelo 2º aniversário do suicídio do presidente Vargas. No dia seguinte, tomei outro avião para o Rio, onde desembarquei com minha explosiva bagagem. Quanto ao ator, fazia 2 semanas que havia chegado e se impacientava com a demora do standing. Comentava com outros dirigentes: por que demônio ele não chega logo? Estará passeando na Europa?